Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 4 a 7. Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de 1 Coríntios 11, a partir agora do versículo 4. Lembrando que é importante a gente ter a continuidade do estudo. Então, se você não viu o estudo anterior, que foi o início de 1 a 3, é importante que você volte ali no feed, veja o estudo anterior, para entender alguns conceitos que já foram explicados no estudo anterior e que serão aplicados agora nesse estudo. No versículo 4 diz o seguinte: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Meus irmãos, para termos um melhor entendimento da mensagem desse versículo, precisamos realizar um estudo mais detalhado, buscando dados e referências históricas e fazer uma contextualização bíblica e metafórica das coisas. Nós já vimos que o termo cabeça, nesse contexto, aponta para líder. Então, precisamos buscar um entendimento nesse sentido. No caso, a cabeça do homem é Cristo, assim como o apóstolo diz, cabeça coberta ou velada, isso tem o sentido de escondido. Trata-se da exaltação de Jesus através da sua atitude e referência em adoração, de dar toda a honra e toda a glória ao cabeça, que no caso do homem é Cristo. No versículo 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Já nesse versículo, apesar dele estar relacionado diretamente com o versículo anterior, temos que entender o seu próprio sentido. Como já estudamos no versículo anterior, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Para conseguirmos entender a mensagem de Paulo, precisamos nos atentar aos fatos históricos e fazer toda a amarração com a metáfora proposta pelo apóstolo. Lembrando que essa carta foi escrita e direcionada originalmente para os irmãos de Corinto. Corinto era uma cidade grega que tinha como base religiosa o templo e culto a Afrodite. No templo de Afrodite existiam as prostitutas sacerdotisas pagãs. As sacerdotisas que praticavam a prostituição sagrada tinham a cabeça raspada como um sinal de sua função e status social e religioso. Então, essa era a cultura daquela cidade naquela época. São as culturas pagãs, os cultos pagãos, como a gente muitas vezes se refere aqui na Bíblia. É desse contexto que Paulo tirou essa exortação às mulheres da igreja de Corinto. Pelo costume da época, as mulheres usavam o véu para representar que eram separadas, que estavam comprometidas tanto com algum homem ou mesmo com Deus. Também temos mais uma referência a costumes da época, onde a beleza da mulher deveria ser escondida em público, pois ela era apenas para seu marido. Inclusive, vemos esse costume até os dias de hoje em algumas culturas. Nós vamos entender durante o estudo
versículo, desse trecho aqui da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que isso não se trata de uma opressão contra a mulher. Muito pelo contrário, se trata da valorização, da preciosidade que era uma mulher para o seu marido. Por isso que era guardada, que era preservada, que era escondida, que era retida exclusivamente para o marido. Algo que é muito precioso é protegido, é guardado. Vamos continuar o estudo. Para as mulheres de Corinto, o véu servia como uma proteção, pois o véu era um sinal físico e visível de compromisso. Vamos fazer uma referência à nossa sociedade aqui no Brasil mesmo. As pessoas que são comprometidas ou casadas têm o costume de usar uma aliança dourada no dedo anelar da mão esquerda, para casados, e no anelar da mão direita, se forem noivos. É uma simbologia de compromisso, assim como era o véu em Corinto, naquela época. Lembrando, meus irmãos, que esse sinal da aliança na mão direita ou esquerda não é bíblico, é um costume dos homens, e não é em todas as sociedades iguais. Isso é muito fácil de se comprovar. Qualquer um aí pode dar um Google aí, pesquisar o significado da aliança na mão, e você vai ver que em várias culturas tem uma simbologia diferente. No caso aqui, continuando, então o véu, é uma simbologia de compromisso. A aliança é uma simbologia de compromisso, assim como era o véu em Corinto naquela época. Até aqui, nós explicamos sobre a simbologia do véu. Já no contexto do versículo, em relação ao culto, então nós conseguimos entender o que o véu simbolizava no culto. Por que as mulheres deveriam usar? Lembrando que o homem é o cabeça da mulher. Então, se elas não estiverem usando o véu, no caso do culto, que era um local e ato público, não quer dizer que a mulher teria que estar em casa com o véu, em toda a situação, apenas quando ela saísse em público. Não é como naquela época, não era como os dias de hoje, que todo mundo ficava andando pela rua, iam em lanchonetes, iam não sei o quê. Era uma outra sociedade, era diferente do que nós vivemos hoje. Por isso que nós temos que estudar e buscar o entendimento do contexto. Então ela estaria passando a informação que ela não tinha compromisso com ninguém e que estaria livre para possíveis investidas de pretendentes. Veja a importância do véu para proteger a esposa, a filha, a família. Paulo condena, obviamente, essa atitude, ou seja, se a mulher não quisesse usar o véu, se ela não cobrisse a cabeça, Paulo aqui está condenando essa atitude, pois não condiz com o comportamento esperado de uma mulher cristã na cidade de Corinto. Ele conclui o versículo fazendo uma menção dura e explícita, que se as mulheres daquela cidade não usassem o véu, estariam se comportando como as prostitutas sacerdotisas pagãs. Daí a referência quando ele diz, porque é como se ela tivesse rapada. Se ela não tiver com véu, é como se estivesse com a cabeça rapada. Vejam, meus irmãos, que Paulo só fez a referência ao véu na cidade de Corinto. Por que ele não fez essa mesma referência de véu em outras cidades? Porque não era o costume daquele lugar. Cabe aqui também relembrarmos que naquela época as mulheres não possuíam os direitos civis e sociais como os homens. Era uma sociedade formada e direcionada apenas aos homens. Essa situação começou a mudar através do cristianismo, onde as mulheres passaram a ter direitos civis, sociais e religiosos. Vou trazer uma referência aqui, que está lá em Atos 10, 34 e 35, para que a gente consiga fazer uma amarração e que melhore o nosso entendimento desse contexto. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Ele não fala
Deus não faz acepção entre os homens, ele faz pessoas. Pessoas são homens, mulheres, são crianças, são idosos, todas as pessoas. Apenas para não haver distorção da mensagem que eu estou trazendo a vocês. Na Bíblia, homem e mulher são sim filhos de Deus. Isso não quer dizer que eles são iguais na sua essência. Conforme a própria Bíblia, cada um tem o seu papel e a sua missão conforme a vontade de Deus. Nem melhor e nem pior, apenas diferentes em suas atribuições. No versículo 6, portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Aqui, meus irmãos, vou deixar um trocadilho para vocês refletirem. Não basta parecer cristão para ser cristão. Mas, se você for cristão, você precisa parecer cristão, pois através das nossas atitudes refletimos a face de Jesus. Já no versículo 7, o último versículo desse estudo, diz assim, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Vamos começar aqui o entendimento buscando uma referência lá em Gênesis 1, 26, 27, que diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 26, agora no 27, presta bem atenção. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Mas então, de acordo com essa referência bíblica, o homem e a mulher são imagens de Deus? A resposta é sim, é óbvio que sim. Inclusive, ali em cima, na outra referência, Pedro já falou que Deus não faz acepção de pessoas. Então, por que Paulo diz que o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, se a mulher também foi criada à imagem de Deus? É só lermos o versículo com atenção que encontramos a resposta. Nesse versículo, Paulo diz, mas a mulher é glória do homem. Observem que ele não diz que a mulher é imagem do homem. Ele diz glória. Vamos buscar o significado bíblico para a palavra glória. Na Bíblia, glória representa a manifestação visível da presença, poder, majestade e bondade de Deus. Significa literalmente um peso, indicando a importância e esplendor divino. Refere-se também à reputação de Deus, a sua honra e a santidade que é reconhecida e louvada pelos seres humanos. Concluindo, meus irmãos, a mulher ser considerada a glória do homem é uma exaltação às mulheres e não um rebaixamento. Para concluir esse trecho de estudo, meus irmãos, vou trazer aqui mais uma vez um pedido a vocês, fazer mais uma vez uma exortação, um aconselhamento, um reforço. Leia a Bíblia. A verdade não está no que eu estou falando, a verdade não está no que o pastor está falando, no que o padre está falando. A verdade está na Bíblia. Nós podemos até estar trazendo a verdade, mas como que você vai saber se é verdade se você não conhece a palavra de Deus? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque ter o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Muitas vezes, quando eu converso com os irmãos, eles dizem, nossa, mas eu nunca tive esse entendimento, eu li diversas vezes e não consegui entender dessa forma, eu queria entender de uma forma diferente, eu gostaria de ter a minha mente aberta para ter esse discernimento sobre a palavra de Deus.
E aí, meus irmãos, como eu sempre digo, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia confirma a própria Bíblia. Vou trazer aqui para vocês uma referência que está lá em 1 Tiago 5, que ele dá a resposta para os irmãos sobre esse questionamento. Que diz o seguinte, aqui em Tiago, tá? 1 Tiago 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça a Deus, busque intimidade com Deus. E como que você vai conseguir essa intimidade com Deus, meus irmãos? Lendo a Bíblia, refletindo sobre a palavra, aplicando no dia a dia, vivendo conforme a palavra. Esse é o sentido de Deus ter deixado para nós a sua palavra, a sua comunicação direta conosco por escrito. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.